Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Há um tempo atrás, no começo do mês passado, uma das mensagens do boletim, eu trouxe uma meditação sobre os nossos problemas, os sofrimentos pelos quais passamos, a fim de sabermos que eles não são grandes demais para nós, né? E eu gostaria de voltar a esse texto e meditar nele com os irmãos nesta manhã, para que nós entendamos o que a Bíblia nos mostra sobre sofrimento, sobre problemas que enfrentamos, sobre as provas, tentações, a fim de que nós possamos ter uma visão bíblica dos problemas, do sofrimento, para poder enfrentá-los de maneira adequada. O sofrimento é um tema presente na palavra do Senhor. Podemos dizer que ele é um tema central até, porque é o sofrimento de Cristo que traz salvação para o seu povo. Cristo é aquele homem de dores, experimentado no sofrimento, como é apresentado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E também é dito que aqueles que seguem a Cristo enfrentarão neste mundo, nesta vida, problemas, serão afligidos, passarão por provas, e não apenas isto é dito para nós, mas também nos são apresentados vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que sofreram, e alguns sofreram gravemente, alguns sofreram por longo tempo. Alguns tiveram perdas difíceis de serem enfrentadas. E tudo isso, muitas vezes nós simplesmente ignoramos ou simplesmente não lançamos mão destas coisas quando nós mesmos sofremos. Paulo traz um ensino aqui sobre o sofrimento e sobre a atitude que devemos ter diante do sofrimento, a forma de olhar para ele, que é muito importante para os cristãos terem em seu coração estas verdades estabelecidas, a fim de passarem por suas provas, experimentarem os seus sofrimentos com esperança e com coragem. A Bíblia, por exemplo, não usa a palavra depressão, né? Uma palavra tão comum para nós nos nossos dias. Ela não tem esse termo. As traduções da Bíblia são muito antigas para conter esse termo, né? Mas a Bíblia fala muito sobre sofrimento. Depressão é um tipo de sofrimento. E talvez nós pudéssemos, os crentes que sofrem com este mal, pudessem ter um pouco mais de esperança se tivessem solidificado em seus corações o que a Bíblia fala sobre sofrimento, como passar por ele e ainda assim ter esperança. Aqueles que passam eventualmente por sofrimento, por problemas, não sofrem com o mal da depressão, também podem ser beneficiados diante de uma perspectiva de dor, de sofrimento, de perda, tendo esperança e coragem para não apenas enfrentar os sofrimentos, mas quem sabe até tomar decisões que impliquem sofrimento, que nos levem a ter que abraçá-lo espontaneamente. Afinal de contas, segundo a palavra de Deus, a vida piedosa implica sofrimento. Todo aquele que quiser viver piedosamente enfrentará perseguição ou terá que sofrer. Somos chamados a nos unir a Cristo e, de fato, estamos unidos a Ele, tanto na sua ressurreição, na sua vitória, quanto nos seus sofrimentos também. Então, o sofrimento é algo do que nós não podemos prescindir, nós não temos como evitar o sofrimento. Em um maior ou menor grau, todos nós iremos sofrer, iremos passar por provas, isso é comum à vida dos homens. E essa é uma das coisas que a palavra nos ensina, é que justamente os sofrimentos são comuns. Por isso, tendo como um tema para essa meditação, nós podemos dizer que os seus sofrimentos, os seus problemas,
não são demais para você. Você não passa por nenhum problema que seja maior do que você. Então, nós somos sempre confortados, há músicas a esse respeito, e expressam a verdade, são verdadeiras quando dizem que os nossos problemas não são maiores do que Deus. Isso é plena verdade. Nenhum dos nossos problemas é maior do que o nosso Deus. Mas a Bíblia também nos diz que nenhum dos nossos problemas é maior do que nós mesmos. A Bíblia nos ensina isso. Em 1 Coríntios 10, no versículo 13, Paulo diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Veja, aqui há algumas afirmações que servem para nos mostrar que os nossos problemas, de fato, não são maiores do que nós. Eles não são problemas insuportáveis, sobre-humanos e sem solução. Pelo contrário, nos diz aqui que o Senhor, o soberano, este que faz com que tudo coopere para o bem, tudo conjuntamente coopere para o bem dos que o amam, o Senhor, Ele sabe providenciar problemas que são proporcionais às nossas forças. Não veio problema que nós não possamos suportar. Então, essa é uma verdade, essa primeira afirmação, ela é muito importante para nós quando nós estamos diante dos problemas. Os nossos problemas, eles não são maiores do que nós. Não estão além da nossa capacidade de suportar, de enfrentar e de resolver tais problemas. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, além dessa afirmação geral, que os nossos problemas não são maiores do que nós, não são demais para nós mesmos, é que, segundo a palavra de Deus aqui, não sobreveio prova ou tentação que não fosse comuns aos homens, que não fossem comum aos homens. Os problemas pelos quais passamos são todos eles problemas humanos. Eles não são extraordinários. Eles são comuns a todos os homens. O que você sofre, o que eu sofro, não é algo que foi criado pela primeira vez. Não é algo exclusivo. Ele pode ter diferença na forma como se apresenta, mas em sua natureza, todos já sofreram algo semelhante. Alguém já sofreu algo semelhante. Os seus problemas não foram criados de forma especial para você. Eles são comuns a todos os homens. Todos passam por problemas, inclusive o tipo de problema que eu ou você possamos passar nesse instante. Pense em um problema, pense no seu problema, e se você for cuidadoso e abrir os olhos para o que está à sua volta, vai perceber que o seu problema é um problema comum aos homens. Ele não é sobre-humano. Você não precisa ser um super-herói para resolver o seu problema. Você não precisa ser nada além do que gente para passar e enfrentar aquilo que lhe sobrevém. Você não precisa ser um super-humano. Afinal de contas, seus problemas são humanos. Afirmação da palavra do Senhor. Certa vez, Paulo passou por uma tempestade, um naufrágio, e ele diz que isso foi tão grave, as provas por quais passou eram tão intensas, que ele pensou em desesperar da vida. Ele disse que aquelas provas eram insuportáveis. O próprio Paulo está dizendo que todos os problemas, eles são humanos. Ele, em um determinado momento, disse que passou por uma prova que o fez desesperar da vida e que parecia além das forças dele. O que ele está falando, ele não está se contradizendo, o que ele está fazendo é falar a respeito da sua perspectiva de um problema e não da realidade dele. Nós podemos, por causa de uma perspectiva errada, dimensionar mal os nossos problemas. Os nossos problemas, eles podem ser mal dimensionados por nós.
mas nunca serão mal dimensionados por Deus. Então, às vezes, o problema, ele traz tanta angústia, tanto sofrimento, que parece desesperador mesmo, parece que não poderemos suportar. Parece que é além daquilo que as minhas forças físicas, emocionais, psicológicas podem de fato dar conta. Mas essa é a nossa perspectiva infinita, que se diminui diante da grandeza de um problema. Mas nós precisamos ser guiados pela palavra e não pelos sentimentos do nosso coração. Os sentimentos do nosso coração, eles levam-nos ao engano. Os nossos sentimentos, eles criam problemas ou fazem os problemas serem maior do que eles realmente são. Veja o que a palavra de Deus diz. Quando você enfrenta o seu problema, quando você encara uma situação adversa, lembre-se do que a afirmação bíblica está dizendo. Eles não são sobre-humanos. Eles são problemas humanos. São problemas certos, adaptados, vamos dizer assim, para pessoas como eu e você. Eu não preciso ser um super-herói para enfrentar os meus problemas. Ou eu não preciso de um super-herói para enfrentar os meus problemas. Eu posso lidar com eles, porque eles são problemas comuns aos homens. Essa é uma grande verdade que nos dá esperança. Então, digamos que você recebe uma notícia ruim, você passa por uma perda, geralmente o sofrimento, na sua maioria, ele é causado por perda de emprego, pessoas, posições, enfim, saúde. Imagine que você toma uma notícia de uma grande perda, ou você está na iminência de uma grande perda. Talvez você comece hoje a encarar um problema que você olha para ele, você não o conhece, ele parece ser sério demais, grave demais, talvez insuportável demais. Você começa a sentir aquela angústia no coração, um certo desespero, por não saber ainda como resolver, se irá suportar passar por ele. Você pode encontrar conforto, esperança e coragem para prosseguir e enfrentar aquele problema, ao invés de evitá-lo ou tratá-lo de outra maneira, simplesmente baseado nessa verdade. Bem, esse problema é um problema humano. Este problema não é algo extraterrestre. Este problema não é para super-heróis. Este problema não é apenas para que algo sobrenatural resolva. Este é um problema humano. Este é um problema comum aos homens. Então eu posso lidar com ele, porque ele é feito para mim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar as pessoas, os que estão passando por tribulações. Esse texto nos mostra que, uma vez que esses problemas eles são comuns aos homens, outros passaram e outros ainda passarão por ele. Como é que essa verdade de problemas comuns aos homens pode me ajudar e pode me ajudar a ajudar outros a enfrentarem os seus problemas? É quando o problema ele se sai do campo da individualidade e atinge a comunidade. O que a Bíblia nos ensina? Nós devemos rir com quem ri e devemos chorar com os que choram. Os problemas de uma pessoa da igreja são problemas da igreja, são problemas da comunidade da igreja. Certamente aqui você vai encontrar pessoas que passaram pelo problema que você está passando agora. Pessoas que já experimentaram isso. Talvez não na forma como o seu problema se apresenta, mas problema da mesma natureza. Essas pessoas passaram por isso, foram experimentadas por Deus.
São essas pessoas que experimentaram o problema pelo qual você passa agora, que as mais indicadas para lhe ajudar nisso. Talvez você devesse buscar pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você tem passado agora. Se não tem nesta comunidade, certamente há outros crentes que experimentam isso. Sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia nos diz o seguinte, lá na primeira carta aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que os irmãos estavam eles tinham um litígio, eles brigavam, e então o que eles faziam? Acionavam na justiça o irmão. E Paulo fala, mas que absurdo é esse? Será que não tem ninguém sábio entre vocês que possa resolver uma questão judicial entre vocês? Será que precisa um juiz ímpio se colocar entre vocês? Será que na igreja não tem ninguém que possa ajudar? Isso é uma vergonha. Como é que vocês que irão julgar o mundo, agora se entregam ao mundo para julgar as suas causas? O ter litígio entre vocês já é vergonhoso. Que dirá chamar um ímpio para decidir entre questões entre crentes? Será que não tem ninguém sábio? Nós que vamos julgar o mundo? Como é que nós podemos aplicar isso a essa questão do problema? Nós sofremos problemas, passamos por dificuldades, e o que fazemos na maioria das vezes? Vamos buscar o conselho do ímpio. Saímos da igreja, vamos procurar alguém que é direcionado por pressupostos, conceitos que não estão na palavra do Senhor, pressupostos e conceitos que negam a existência de Deus, e vamos lá tomar conselhos com ele, vamos lá buscar orientação com estes. Veja, será que não há ninguém sábio aqui? Será que não há ninguém experimentado aqui que possa nos ajudar nisso? Será que não tem alguém aqui que já passou pelo problema ou que tem sabedoria suficiente para me ajudar na minha prova agora? Eu realmente preciso ir à busca de um ímpio para me ajudar? É o que Paulo está falando aqui. Os problemas são comuns. Agora, quando eu passo por problemas, eu tenho que pensar comunitariamente. Se eu posso buscar ajuda para o meu problema em quem já sofreu esse problema, ou sofre de alguma forma, eu mesmo também posso ser ajuda para outros que estão passando por aquilo que eu já passei ou estou passando também. Veja como é que nós aprendemos um conceito que não está na Bíblia. Nós entendemos que quando alguém está sofrendo, ou quando nós estamos sofrendo, é um momento de reclusão, é um momento para pensarmos apenas em nós mesmos e cuidarmos das nossas feridas. Essa é uma coisa esse é um dos conselhos que recebemos quando estamos sofrendo. Você deve agora parar e olhar só para você e cuidar só de você. A Bíblia nos ensina, irmãos, que uma das formas de enfrentarmos o sofrimento é tirarmos o foco de nós mesmos e começarmos a servir outros. Esse conceito de nos interiorizarmos e olharmos para dentro e nos recolhermos, ele não é bíblico. Veja o texto que eu li agora em 2 Coríntios. Para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Veja que Paulo está falando de sofrimento, do consolo de Deus, mas ele não fica olhando para dentro de si. Ele fala, eu estou recebendo o consolo do Senhor diante do problema que estou enfrentando para que eu possa consolar outros. O que Paulo está nos ensinando é que os meus sofrimentos, eles não são meus apenas, mas eles pertencem a Deus. E eles são instrumentos de Deus que me capacitam a ajudar outras pessoas. Justamente pessoas que estão precisando do consolo que eu recebi quando fui consolado por Deus. Veja, quando eu vou visitar uma pessoa e ela está com câncer, eu posso dizer para ela que ela pode ter esperança em Deus, que ela pode ter confiança no Senhor.
Eu posso falar para ela uma série de coisas, mas eu não sei o que ela está passando. Eu não entendo sobre isso. Eu não tenho esse sofrimento em meu coração. Eu não experimento isso na minha carne. Eu não sei de fato o que é ter câncer. Eu posso imaginar o que é ter câncer, mas eu não sei de fato o que é ter câncer. Quando eu preciso aconselhar uma pessoa que está com depressão, eu sei tecnicamente o que é depressão. Eu sei os sintomas, eu sei o que pode causar, eu sei até os tratamentos. Mas eu não sei o que é ter depressão. Quando a pessoa fala dessas trevas que estão nas suas almas, para mim é poesia, porque eu de fato não conheço isso. Eu nunca fui deprimido. Eu não sei o que é isso. Só quem sabe de fato o que é isso é quem sofre depressão. Só quem sabe de fato o que é o câncer é quem tem câncer. Só de fato sabe o que é perder uma pessoa são as pessoas que perderam pessoas. Outras pessoas não conhecem isso. Eles conhecem teoricamente. Eles sabem que isso causa dor e sofrimento, mas de fato eles não experimentaram isso. E também não experimentaram o tipo de consolo providenciado por Deus para quem sofre especificamente esses problemas. Então, uma pessoa, um crente que tem câncer, ele tem um ministério agora. Qual é o seu ministério? A partir das consolações que recebeu de Deus, confortar aqueles que estão com câncer. Aqueles que sofrem depressão, eles têm agora o ministério de, por causa das consolações que têm recebido de Deus, aplicadas ao seu problema especificamente, ajudar outros que sofrem com depressão. Aqueles que perderam empregos, os que perderam entes queridos, os que estão passando por dificuldades as mais diversas. É por isso que os problemas são comuns aos homens. Para que nós não guardemos esses problemas em nós mesmos, mas para que possamos passar por eles, obtendo experiência para ajudar outros a passarem por eles. Igreja, ela tem por princípio ser uma comunidade que tanto está junta na alegria, quanto também está no sofrimento. Imagine se você encara seu sofrimento como sendo comum aos homens e que, na verdade, ele é útil. Ele é útil para você, porque Deus opera no meio do sofrimento, mas ele também é útil para a igreja, para as pessoas que Deus irá colocar na sua providência, na sua vida, e que certamente poderão ser beneficiadas pelo seu sofrimento. Você já imaginou isso? Que grandeza é esta visão a respeito do sofrimento? Os que sofrem com depressão, por exemplo, costumam dizer: eu só queria entender um sentido para isso tudo. Por que isso? Qual o motivo disso tudo? A Bíblia nos mostra grandes motivos para sofrermos, a fim de glorificarmos a Deus e edificar pessoas. O sofrimento nunca é agradável, mas não quer dizer que ele tenha que ser inútil, sem sentido. É por isso que eles são humanos. Você passou, outros irão passar, outros já passaram. Por isso nós podemos usar os nossos sofrimentos para ajudar pessoas e sermos ajudados quando necessário. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nesta passagem, é que a fidelidade de Deus não permitirá que sejamos provados, tentados, além do que podemos suportar. Bom, diante do que eu falei no primeiro ponto, você pode pensar: fulano passou pelo que eu estou passando, mas ele é um crente mais forte, ele é uma pessoa mais estruturada, ele tem mais estabilidade emocional, ele é mais rico, ele tem mais saúde, enfim, não é a mesma coisa. Mas olha aqui o que a palavra de Deus nos diz: Ele não permitirá, o Senhor não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. O que significa dizer que o Deus todo sábio sabe exatamente aquilo que você pode suportar. Se você passa por um problema, por uma provação, por um sofrimento, isso é adequado às suas forças. Não é além.
não é comum apenas aos outros homens. Isso é possível para você suportar, porque Deus proporcionalmente providencia o problema para cada um dos seus filhos, segundo a força que eles têm. O meu avô falava sobre isso de outra forma. Ele era um homem sábio, mas com pouco estudo, e ele falava algumas verdades de maneira muito comum e até engraçada, né? Então ele gostava de comer carne, mas não tinha mais dentes, né? E era uma preocupação para os seus filhos, porque como é que alguém que não tem dente come carne, velho, já poderia se engasgar e tal? E aí ele falava assim, quando Deus tira os dentes, enlarguece a goela. E é exatamente isso, né? Ou seja, o problema, ele é proporcional. Há sempre uma forma de nós lidarmos com o problema. E aqui nos faz entender, irmãos, que Deus não deixa de ser fiel quando nós passamos por problemas. Primeiro, porque a palavra de Deus diz que os problemas virão. E isso não determina se Deus é fiel ou não a nós. Mais uma vez, preciso dizer, a teologia da prosperidade, que não está apenas lá fora, está dentro do nosso coração, uma teologia de vitória, de triunfalista e tudo mais, e que nos faz pensar que Deus nos deve uma vida perfeita, ela nos rouba o fato de estarmos preparados para enfrentar problemas. Os problemas para nós, muitas vezes, são sempre tomados como surpresa, como se aquilo não devesse acontecer. E não é assim. Os problemas irão acontecer, eles devem acontecer e vão acontecer. Nós não podemos tomar problemas como surpresas. E, sobretudo, olhar para eles dessa forma. Esse problema veio a mim pelas mãos de um Deus que é fiel. Sim, o Senhor nos manda problemas. O Senhor nos faz sofrer. Por vontade dEle, para o nosso bem, para a sua própria glória. Contudo, Ele não é sarcástico. Ele não se agrada em nosso sofrimento. E Ele não espera e não quer a nossa derrota. Pelo contrário, Ele quer nos dar a vitória. E essa vitória não é apenas superar o problema, é superarmos os nossos pecados, superarmos aquilo que nos afasta dEle, é nos colocarmos mais perto da semelhança com Cristo. Portanto, os problemas são dimensionados para a nossa capacidade. Quando você enfrenta um problema, além de saber que ele é comum aos homens, você deve saber, ele é apropriado para as minhas forças. Se chegou às minhas mãos, é porque eu posso suportar. Mas quando forem tentados, Ele, Deus mesmo, lhes providenciará um escape para que possam suportar. O Senhor garante que todo problema tem uma solução. Essa é a terceira coisa. Eles são comuns aos homens, eles são adequados às minhas forças e eles vêm junto, acompanhados de uma solução. Essa é a terceira verdade que nós vemos nesse texto. Deus, quando formos tentados ou provados, Ele mesmo providenciará um escape ou uma solução para que o possam suportar. Todo problema, então, tem uma solução. Isso me faz encarar o problema com uma perspectiva futura boa, um bom prognóstico, vamos dizer assim. Eu estou começando agora uma jornada dentro de uma batalha de sofrimento. Esses sofrimentos chegarão ao fim, porque não há sofrimento eterno para o crente. Eles acabam um dia, podem demorar, mas acabarão um dia. Eu não sei o que eu terei que batalhar, eu não sei o que irá acontecer nessa jornada, eu não sei o quanto de verdade eu irei sofrer, mas eu sei de uma coisa: ao final eu terei vitória, ao final eu terei superado esse problema, porque o Deus que o trouxe a mim, trouxe com Ele o livramento, trouxe com Ele a solução. Eu começo a enfrentar o problema com uma perspectiva de que, no final, ele será resolvido
porque Deus assim o disse. Esse problema, ele não é uma incógnita para mim a respeito do seu final. Na verdade, eu tenho a certeza de que ele será resolvido, porque junto com o sofrimento vem o livramento. Junto com o problema virá a solução. Essas três verdades que nós encontramos nesse texto, elas podem nos dar coragem e esperança para enfrentarmos os nossos sofrimentos. Enfrentarmos como cristãos, com alegria até. Você pode falar, mas o que o Senhor sabe sobre o sofrimento? Talvez eu saiba muito pouco sobre o sofrimento. Mas quem escreveu isto aqui é um homem experimentado em sofrimento. Um homem que sofreu de tudo. Perdeu posição, perdeu emprego, perdeu prestígio, perdeu coisas que ele encontrava onde ele tinha, que ele apreciava, e colocou tudo de lado para seguir a Cristo. É o apóstolo Paulo. Paulo teve a sua vida várias vezes em perigo. Apanhou muito. Algumas vezes foi dado até como morto. Foi apedrejado. Paulo tinha um espinho na carne, emissário de Satanás, que foi colocado ali para humilhá-lo. Paulo passava por necessidades, muitas vezes. Fome, muitas vezes. Nudez, muitas vezes. Espada, muitas vezes. Fugas. Calúnias a seu respeito. Paulo sofreu de tudo. Ele está dizendo, nós podemos passar pelo sofrimento. Os sofrimentos não são sobre-humanos. Os sofrimentos, eles não são desproporcionais às minhas forças. Os sofrimentos sempre têm, junto consigo, uma solução. Este homem que foi consolado, ele agora está consolando a igreja. Este homem que passou por problemas e conheceu a Deus nos seus problemas e aflições, agora está ensinando para a igreja como é que devemos passar pelos nossos problemas e aflições. Não é um homem que não conhece o sofrimento, ele conhece. Mais do que Paulo, o Senhor Jesus Cristo, o único que sofreu injustamente, porque não há homem que sofra injustamente, todos nós merecemos o sofrimento, mas Cristo, aquele que sofreu injustamente, ele nos ensina a passar pelo sofrimento, justamente nessa perspectiva. Jesus foi à cruz do Calvário, sofreu a morte de forma vergonhosa. Antes disso foi injuriado, cuspiram nele, bateram nele. A sua vida foi uma vida de sofrimentos. Teve que lidar com o pecado dos outros, que era lançado contra si. Jamais murmurou, jamais praguejou, jamais se vingou. Foi à cruz como uma ovelha. Lá morreu em nosso lugar, ressuscitou ao final. Não há lugar mais precioso para olharmos que o sofrimento traz consigo um final, e um final feliz, quando vemos a Cristo morto e ressuscitado. Cristo venceu e tomou sobre si as nossas dores, e agora Ele nos dá a vitória para que enfrentemos os nossos problemas. Nós temos uma perspectiva para olhar o sofrimento. Nós temos uma maneira para olhar os problemas, uma maneira bíblica. E quando temos essa maneira de ver as coisas, certamente encaramos as dificuldades com esperança e com coragem. Até aquelas que não queremos enfrentar, até aquelas que estamos evitando já há muito tempo. Conversas, por exemplo, nós adiamos algumas conversas porque elas trarão problemas, elas nos farão sofrer. Alguns escondem seus pecados, porque confessá-los irão trazer problemas. Talvez seja uma hora de você abraçar o sofrimento nessa perspectiva. Talvez seja uma hora de você lidar com os seus problemas, aqueles que dos que vocês estão fugindo até agora. Os problemas, nós temos que enfrentá-los, e podemos enfrentar com coragem, se tivermos uma perspectiva bíblica sobre eles. Problemas e esperança, problemas enfrentados com coragem, por causa da palavra do Senhor e daquilo que ela nos ensina. Então, que Deus nos abençoe, e que possamos enfrentar as nossas dores com esta certeza,
Elas são humanas, elas são proporcionais às minhas forças e elas trazem consigo uma solução. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, te agradecemos por tua palavra que nos esclarece. E, ó Deus, que o Senhor aplique ao nosso coração. Continue a nos ensinar agora, para que a tua palavra produza fruto em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.